Fala aí, pessoal, que noite terrível para o Ceará, né? O time jogou muito mal, mas muito mal mesmo, e além de ter jogado muito mal, ainda encontrou o Grêmio numa noite feliz, numa noite inspirada, e isso já justifica, já explica o placar de 4-2, um placar elástico, que poderia até ter tido mais gols no jogo, né? Tanto do Grêmio quanto do Ceará. Se você não for inscrito no canal, se inscreva para ajudar a gente. Se gostar do vídeo, dê o like, se não gostar, dislike. O importante é você interagir sempre com o Sou Futebolês, aqui no YouTube, mas também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, como você já deve saber. 4 Grêmio, 2 Ceará. Desde o começo do jogo a gente viu o Grêmio propondo a partida, indo para cima do Ceará, e desde o começo do jogo a gente viu um Ceará muito desatento, disperso e principalmente desarrumado. O Guto mudou um pouquinho o esquema, tentou fazer um outro tipo de jogo, mas não deu certo. Por algumas vezes até observei durante a transmissão de que parecia um Ceará destreinado para jogar nesse esquema. Não basta apenas, pela necessidade física de você poupar alguns jogadores, rodar o elenco. Se você for rodar o elenco no sentido de substituir alguém por um outro alguém que fará a mesma função, é uma coisa. Mas quando você muda um pouco o esquema de jogo e ainda muda as peças, se você não se preparar para esse tipo de jogo, principalmente enfrentando um Grêmio que troca mais de 300, 400 passes por jogo e que tem um aproveitamento na casa dos 90% nessa troca de passes, fica muito complicado jogar e de ter sucesso. Com 5 minutos de jogo, o Jean-Pierre já perdeu a primeira oportunidade, que já escancarava ali um erro de posicionamento do Ceará. Faltou cobertura ao Samuel Xavier, cobertura essa deveria ser feita pelo Fernando Sobral. O Jean-Pierre pega de primeira, pega mal e manda para fora. Depois o Darlan faz uma grande jogada, e aí vale um parênteses para falar desse jogador Darlan, né? Como joga a bola esse volante, tem muita qualidade, trata bem demais a bola, junto com o Matheus Henrique, formam uma dupla realmente sensacional. Ele fez uma grande jogada individual, sofreu a falta, e aí o Jean-Pierre cobrou e botou lá dentro não vou dizer erro do Fernando Praz, mas eu considero um vacilo, porque um goleiro tão experiente como ele não pode dar aquele passinho para o lado, acreditando que o jogador vai cobrar a falta por cima da barreira. Ele botou no canto do Fernando Praz e não deu tempo do goleiro voltar. 1-0 para o Grêmio, logo ainda na parte inicial do jogo, de um Grêmio que tinha 10 jogadores no campo de ataque contra um Ceará perdido, desorientado, desarrumado em campo. Tanto é que o Ceará continua assim e o Grêmio continua em cima, trocando passes, sem sem qualquer dificuldade de entrar na área do Ceará. O Grêmio não só conseguia ter volume de jogo, como praticamente todas as jogadas finalizava de dentro da área do Ceará, com 6, 7 jogadores, às vezes linha de passe dentro da área. O Ceará é um time que cerca e não morde, dá espaço para o time do Grêmio, tanto criar jogadas quanto finalizar as jogadas. E não à toa o Grêmio chega logo também ao segundo gol, ainda no primeiro tempo, e aí vale destacar, hein? O Ceará levou 3 gols contra o Palmeiras na Copa do Brasil no primeiro tempo e repetiu isso contra o Grêmio. Levou de novo 3 gols no primeiro tempo, mais uma vez um time que não conseguia se encontrar. Depois do Jean-Pierre fazer 1-0, foi a vez do PP. Numa jogada, essa foi o único gol do Grêmio que saiu de um erro do Ceará. O Ceará vai sair jogando, o Ricardinho recebe a bola, perde a bola na pressão do Darlan, e a bola chega no lado direito, o cruzamento rasteiro, o PP chega concluindo. Falei aqui no erro de bola na saída do Ricardinho, o Ricardinho não fez um bom jogo não. Substituiu o Charles por uma opção do Guto Ferreira, acredito até por um excesso de desgaste físico do Charles, ele opta pela entrada do Ricardinho, mas o Ricardinho não apareceu no primeiro tempo, exceto nesse lance, nesse erro de saída de bola que gerou o segundo gol do Grêmio. Não demorou muito para o Ceará, isso foi aos 32. Logo depois, aos 36, o Ceará encontra um gol. Eu digo encontra porque assim, teve um desvio que matou o Vanderlei. Claro que o Ceará tem o mérito de estar com a bola, foi a única vez no primeiro tempo que o time teve um pouco de paciência para girar a bola chega no Kelvin, que foi uma outra aposta do Guto Ferreira para participar desse jogo, canhoto, lateral esquerdo, mas que jogou mesmo como meia, juntamente com o Fernando Sobral, e aí o Kelvin arrisca de fora da área, o desvio no Vitor Ferraz, mata o Vanderlei, ele não teve como reagir. 2-1. Poderia até colocar o Ceará no jogo, poderia esse gol fazer o time do Ceará se entusiasmar e ir para cima, dentro das suas características, mas incomodar o Grêmio. O Ceará não conseguia incomodar o Grêmio olhava para o seu adversário, o Ceará, e se via totalmente confortável no jogo. Só que não deu para o Ceará se animar com o gol não, porque logo depois o Diego Souza fez mais um gol, em mais um lance que deixa muito claro como o time do Ceará estava desarrumado
e com falta de pegada, ninguém mordia, um time que cercava demais, mas não mordia o Grêmio. O Grêmio dentro da área consegue fazer mais uma troca de passe e o Diego Souza, sem ser importunado, dá um tapa na bola e faz o 3-1 para o Grêmio, isso tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, acreditávamos durante a transmissão que ou o Guto faria troca de peças ou pelo menos de esquema, de disposição dos jogadores em campo para ver se o time conseguia ganhar um pulmão e ir para cima do Grêmio, pelo menos ter a posse de bola, incomodar de alguma forma o Grêmio. Não aconteceu. Nos 5 primeiros minutos, é verdade, a bola ficou só com o Ceará praticamente. O time não criou nada, mas não usou essa melhor posse de bola, maior posse de bola do que o Grêmio no começo do segundo tempo a seu favor. Logo deixou com que o Grêmio avançasse suas linhas, começava a andar para trás. Era impressionante. O Grêmio atacava o Ceará andando para trás, dando campo para o Grêmio. Você dá campo para um time que tem como volante Matheus Henrique, Darlan, tem PP jogando muita bola, Luiz Fernando saindo em velocidade, Diego Souza, um cara forte que faz o pivô muito bem lá na frente, você vai ter problemas, é muito óbvio. Junte a isso a uma noite feliz do Grêmio. Deu no que deu. O Grêmio no segundo tempo, logo aos 25 minutos, o Diego Churin, que tinha acabado de entrar, no lugar do Diego Souza, inclusive estava cotado ali, existia a possibilidade dele ter sido titular, mas o Diego Souza foi o titular. O Renato Gaúcho troca um Diego pelo outro, o Churin entra, e no primeiro toque na bola dele, com poucos segundos em campo, um cruzamento e o gol de cabeça do Churin fazendo o 4-1. E aí o jogo ficou protocolar. O Grêmio, que já tinha diminuído a intensidade, que já estava muito bem satisfeito com o resultado de 3-1, com 4-1 então, diminuiu a intensidade. O Ceará não oferecia qualquer perigo para o Grêmio. Era um time que, quando tinha a bola, não conseguia chegar à meia-lua do Grêmio ou rondar a área do Grêmio com algum perigo. Foi fazer o segundo gol já nos acréscimos, já no finalzinho do jogo, já com 45 do segundo tempo, o Thiago Panussá, numa jogada característica e muito bem trabalhada pelo Guto com seus jogadores. O Thiago é muito forte nessa bola aérea, é um tanque, né, o zagueiro, ele sobe e realmente é difícil competir com ele. O Thiago faz o segundo gol e dá ali, de uma certa forma, um entusiasmo ao time do Ceará, uma certa empolgação. Tanto é que o time vai para frente e aí cria as melhores oportunidades, né? E eu acho que é isso também que causa irritação no torcedor alvinegro. Ele sabe que o elenco do Ceará não é um grande elenco, não tem grandes peças assim que vão fazer a diferença individualmente. Coletivamente não funciona. E aí você espera estar perdendo por 4-1 para tentar uma reação? É muito tarde. Tem que ter mais coragem de jogar antes, quando o jogo está 0-0. Se você estiver perdendo de 1-0, tem que ter coragem de ir para cima. O Ceará só foi demonstrar essa coragem quando chegou o segundo gol com o Thiago Panussá, e aí depois o Bruno Pacheco bate uma bola cruzada que passa perto, depois o Jacaré faz uma grande jogada, dribla o David Braz, bate muito bem de perna esquerda, mas o Vanderlei fez uma defesaça, evitando o que seria o terceiro gol do Ceará. Enfim, um jogo horrível do Ceará, exceto esses 4 minutos finais em que o time conseguiu ter algum volume, mas claro, o Grêmio também já tinha ali encerrado as suas forças, já tinha diminuído a pegada, já estava satisfeito com o 4-2. Que fique de lição, como eu já disse, levou 3 gols no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, no jogo seguinte contra o Grêmio, leva de novo 3 gols no primeiro tempo, que isso sirva de lição. O time tem um grande desafio agora, quarta-feira, contra o Palmeiras, para pelo menos diminuir essa distância do 3-0 do primeiro jogo, caso não consiga reverter para uma eventual classificação. E depois, na outra rodada do Campeonato Brasileiro, já tem nada mais nada menos do que o Atlético Mineiro pela frente. Então, um time que precisa se organizar defensivamente, se organizar coletivamente e ter mais força individual também. O Guto vai ter muito trabalho durante essa semana. Se inscreva no canal, dê o seu like ou o seu dislike, comente, faça você também a sua análise, opine, palpite, critica, dê sugestões, participa com a gente, interaja sempre aqui no Sou Futebolês. A gente se encontra numa próxima. Valeu, galera!